Muito bem. Primeiro, agradecer ao presidente Nicola pela sua excelente apresentação, por compartilhar conosco a visão e a experiência do INTA nessa busca, né, de ganhar capacidade institucional, competência no tratar e lidar com o futuro e os desafios do futuro. Eu pretendo fazer o mesmo, compartilhar com vocês o que a Embrapa tem realizado. Eu escolhi iniciar a minha breve apresentação com um pouco da análise de contexto. Por que a Embrapa está tão preocupada com ganhar capacidade de entender futuro, de modelar futuros possíveis, de usar esse tipo de informação nas suas definições estratégicas. Em grande parte, o presidente Nicola já sumarizou os desafios que nós temos diante de nós. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso, para, no final, dizer para vocês onde estamos, qual que é o estado da arte do trabalho de inteligência estratégica, inteligência competitiva, e que capacidade é essa que nós estamos procurando implementar e os resultados que nós já alcançamos com esse processo. Em grande medida, para nós, da Embrapa, essa questão ela vem no cerne desse desafio que eu acho que está posto para todas as instituições de ciência e conhecimento em todas as áreas, mas em especial na nossa área de agricultura e alimentação. Nós estamos nos movendo de uma realidade em que as instituições públicas de pesquisa e inovação eram provedoras importantes para o mercado, porque não tínhamos ainda empresas privadas ocupando espaços e atendendo às necessidades dos nossos produtores. Então, a Embrapa, que tem 44 anos de idade, na sua origem, no seu início, ela era a grande provedora de novas variedades, de práticas e sistemas de cultivo. Isso mudou radicalmente, nós temos uma realidade muito diferente 40 anos depois. A agricultura do nosso país evoluiu uma rapidez enorme, incorporamos conhecimento, tecnologia, em grande medida desenvolvida pelas instituições públicas, e nós avançamos agora para uma realidade em que a pesquisa pública será a grande provedora de informação e de conhecimento, nem tanto mais de coisas físicas, que você pega, pesa, coloca um rótulo e vende. Nós devemos incorporar cada vez mais a posição de grandes provedores de conhecimento, de informação, de dados, que orientem a tomada de decisão, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, que oriente a melhoria de políticas públicas, que oriente a melhor utilização dos espaços territoriais e da base de recursos naturais do país. Essa é uma mudança muito drástica para uma instituição, às vezes muito acostumada a realizar uma certa força bruta, né? Fazer coisas, entregar para os produtores, que agora se vê pressionada, né, a se tornar de fato uma instituição de informação, de conhecimento, de geração de dados bem substanciados para alimentar o setor privado, alimentar o setor público. E para fazer isso nós vamos ter que lidar com uma multitude de realidades, de desafios, e para sermos capazes de lidar com esses desafios nós teremos que lançar mão de conceitos, estratégias e plataformas de inteligência e de formulação estratégica. Quero dizer para vocês de início que eu fui muito influenciado pela estratégia coreana. Eu tive a oportunidade de viver quase 2 anos na Coreia do Sul e me impressionou sobremaneira como aquele país se tornou capaz, né, de lidar com o futuro, ou de antecipar futuro, ou de modelar futuros possíveis. A ponto de que essa universidade, o KAIST, o Korean Advanced Institute of Science and Technology, localizado em Daejeon, já tem o seu curso de pós-graduação em futuro, em estudo de futuro. Talvez seja um dos primeiros do mundo, né? E não é surpresa também que grandes magnatas e grandes empresários coreanos, né, fazem doações desse nível, né, para os estudos de futuro na Coreia.
Aqui, um grande magnata, um grande empresário da área de microeletrônica doou nada menos que 20 milhões de dólares para estudos de futuro de plataformas e think tanks coreanos. Então, a Coreia é um país muito focado em futuro. Os coreanos acreditam que se eu ganho capacidade de modelar futuros possíveis, eu posso também me tornar capaz de escolher aqueles futuros que me interessam mais e trabalhar as minhas instituições, as minhas forças, no sentido de alcançarmos esses futuros que nos interessam. É assim, em grande medida, que funciona a sociedade coreana. A Coreia, que nos anos 60 tinha 1/3 do PIB per capita do Brasil, hoje é um país que tem o dobro do PIB per capita do Brasil. Eu posso dizer com vocês, com segurança, depois de viver 2 anos naquele país, que, em grande medida, essa grande revolução foi muito baseada na formulação, no pensamento e na visão estratégica. E, obviamente, que a gente quer fazer isso, né? Por que não fazer benchmark e mimetizar esse tipo de modelo? Em grande medida, a minha experiência na Coreia, né, influenciou muitas decisões da Embrapa. Então, logo assumi a presidência da empresa, eu procurei, né, imprimir um ritmo de mudança e de ajuste para a gente caminhar naquela direção. Agora, a gente precisa, para mudar as instituições, para convencer as pessoas, para envolver as pessoas, a gente precisa comunicar bem, a gente precisa contaminar as pessoas, né? Por quê? Essa história agora de criar uma agropensa, por que pensar estrategicamente, por que desenvolver o conceito de inteligência estratégica, por que abandonar o velho modelo de formulação estratégica episódico, né? A gente para a cada 4 anos, formula um plano, vive com esse plano por 4 anos. Que é coisa mais anacrônica para esse tempo que a gente está vivendo. Se você fizer um plano e viver com esse plano por 4 anos, você chegará ao final do 4º ano completamente fora de órbita. A razão é porque o mundo está vivendo um processo de mudança extremamente rápido. Eu gosto muito da frase do Paul Valéry, um pensador francês, que já no início do século passado dizia que o problema do nosso tempo é que o futuro não é mais o que costumava ser. Vocês imaginem se isso era verdadeiro no início do século XX, quanto mais verdadeiro é nos dias de hoje. Eu gosto muito dessa frase porque ela é muito contemporânea, eu acho que ela reflete esse tempo que a gente está vivendo, de um mundo que não tem mais uma ordem global, talvez como a que a gente teve na época da Guerra Fria. A gente podia dizer que tínhamos uma ordem global, a gente tinha 2 forças em ação, a gente tinha instituições para lidar com as tensões entre essas 2 forças, isso desapareceu. Nós temos um mundo hoje muito menos previsível, o multilateralismo, que era um ponto de certo equilíbrio no mundo, ele perdeu força, as instituições multilaterais estão extremamente enfraquecidas, há uma profusão de forças em jogo, né? A gente, numa certa medida, está numa lógica, né, de cada um para si, Deus por todos, né? A gente vê isso, né, o tempo todo em decisões importantes, em ações importantes de países e lideranças importantes. E mais impressionantes são as rupturas. A gente está na era das rupturas. As rupturas estão ocorrendo em prazos cada vez mais curtos, as rupturas são cada vez mais profundas. Nós temos desafios que passam ao largo do interesse individual, desafios de grandeza transnacional, que vão além dos limites de países, né? Mudanças de clima, segurança biológica. Vocês estão vendo os eventos recentes, né, de crimes cibernéticos, né? Um grupo de indivíduos num determinado país que coloca em risco, né, todos os sistemas de segurança, de negócios, de transações no mundo, né? Então, como é que a gente lida com isso, né? Não basta eu, no meu país, estar preparado, ou estar atento, ou estar focado, né? É preciso trabalhar outro conceito, né, de interação, de cooperação, para a gente lutar contra esses desafios que transcendem os espaços de países e as fronteiras nacionais. A era das rupturas, ela está aqui e muito provavelmente está aqui para ficar.
Eu acho que esse slide traduz com precisão o que eu quero dizer com a era das rupturas. As instituições que não se prepararem, não se ajustarem, não monitorarem com clareza, né, o que está vindo, o que está apontando no horizonte, talvez elas se percam, né, talvez elas se tornem completamente obsoletas. A transformação digital ocorre numa velocidade alucinante, né? Vejam a evolução da web, né? De um tempo em que você simplesmente usava e-mail. Eu acho que quase todos nós somos desse tempo. Eu vejo muitos jovens aqui que talvez não, mas o tempo que você tinha que decorar Ctrl, Alt e tal para mover o computador numa outra direção, até esse momento aqui da Web 4.0, da inteligência coletiva, né, que está movendo o mundo numa outra velocidade, numa outra lógica, né? Hoje, a transformação digital ela trouxe, né, para a cena, né, um grande contingente, né, de pessoas, de atores, né, que querem participar, que querem se envolver, que querem influir, que querem mudar as coisas, né? Então, nós temos uma plataforma extremamente poderosa, que coloca as plataformas tradicionais e convencionais em choque, em xeque o tempo todo, né? Como é que as organizações tradicionais elas se ajustam, né, a essa nova lógica, né? Se elas não conseguem se ajustar com rapidez, elas vão viver sob choque, sob instabilidade, ventos e trovoadas o tempo todo. Acho que essa é a realidade das nossas instituições, das instituições que foram consolidadas nos anos 70, nos anos 80, né, numa determinada lógica de operação, num determinado modelo de poder, de ascendência, num modelo de interação com a sociedade, com os atores da sociedade, completamente diferentes dos modelos que estão emergindo, né? Então, como é que a gente capta sinais para reconverter e ajustar as nossas instituições a essa nova ordem numa velocidade que faça sentido, né? Velocidade é uma palavra importante aqui, né? Porque essas coisas todas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, numa velocidade alucinante. E os acidentes vão acontecendo no caminho, né? Aqui está um acidente, né, dessa nova lógica. A chamada pós-verdade, eu acho que não deixa de ser um acidente, né? Não deixa de ser um aspecto inerente a esse momento de transformação profunda, né, baseada na lógica digital, que traz, né, todo esse descrédito, né, para o método científico, para as evidências, para se substanciar a informação antes que ela se dissemine. Na verdade, essa revolução ela pulou na frente de tudo, né? Fazendo com que muitas vezes os boatos, né, as falácias, né, se tornem de um momento para o outro verdadeiros. Isso coloca ainda mais pressão sobre todos nós, sobre as nossas instituições. Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente lida com essa realidade de que muitas vezes uma falácia, uma mentira dá a volta ao mundo enquanto, né, a verdade sequer teve tempo de calçar os sapatos, né? Eu gosto também muito dessa frase do Winston Churchill. E se era verdadeira quando ele disse isso, imagine agora mais verdadeira ainda, né? E isso tudo traz rupturas, às vezes a gente fica meio que iludido, que a grande ruptura é a ruptura da máquina, né, do equipamento, do iPhone, do carro elétrico e de tudo mais. Mas eu adoro essa frase também da Tiffany Bova, que é uma pensadora aí das relações do mercado com os consumidores. Ela disse que não, isso é uma ilusão. A principal ruptura no mercado não é exatamente a tecnologia. A principal ruptura é o consumidor, né? É o impacto que a tecnologia tem sobre as pessoas, sobre o comportamento, sobre a postura, né? Sobre os desejos dos consumidores. Então, talvez a gente fique com o olho, né, atento demais para a tecnologia, para as inovações, para a ruptura tecnológica, e a gente perde de vista a outra ruptura, né? A ruptura no comportamento, nas relações sociais, na relação da sociedade com as instituições. Essa é uma ruptura extremamente importante. Eu também gosto desse dado de um think tank americano que olha como é que o consumidor moderno se comporta,
e eles fizeram uma pesquisa recente e determinaram que o consumidor americano é conectado, é empoderado e é impaciente. Ele é conectado por quê? Né? Olha lá o número de pessoas que estão ligadas na internet de alta velocidade. As pessoas são extremamente conectadas, são empoderadas. Grande parte das pessoas que vão fazer uma compra hoje já terão investigado ou checado antes quanto é que aquele produto custa de fato. Né? Fizeram uma pesquisa pela rede e tudo mais. E é impaciente. Né? Eles chegaram à conclusão que as pessoas hoje, quando acessam a web, eles querem ser atendidos nos próximos 5 segundos. Se a página não fizer o download, eles já pulam para outra página. Então a gente está entrando numa realidade dessa, né, de pessoas que estão muito conectadas, muito empoderadas, porque têm acesso rápido e fácil à informação e impacientes. Né? As pessoas querem ver as coisas acontecer com rapidez. Isso tudo tem impactos muito grandes para as nossas instituições, quando a gente fala do ponto de vista da tecnologia, da mudança no comportamento das pessoas e na sociedade. E além disso tudo, pessoal, as nossas instituições, né, nós que temos a obrigação de olhar para o mundo da alimentação e da agricultura e olhar para o futuro e perguntar o que está vindo, né? Com o que nós teremos que lidar. Né? Nós temos um outro conjunto enorme de desafios, né, que eu procuro sumarizar aqui. Né? As questões relacionadas à energia, à água, à disponibilidade de alimento, né, com qualidade, o meio ambiente, a pobreza, a saúde. Essas questões todas estão entrando e galgando o topo da agenda de prioridades da sociedade. E todas elas têm relação com o mundo da agricultura e da alimentação. Todas elas trazem desafios, questões e pressões para o mundo da pesquisa e inovação agropecuária. Né? E nós temos, além de estarmos atentos, né, para essa mudança tecnológica, mudança na relação com a sociedade, de reconvertermos as nossas instituições, de prepararmos as nossas instituições para esse novo mundo que se desdobra à nossa frente, nós ainda teremos que estar preparados para lidar com todos esses desafios, né? Que, aliás, estão muito bem tratados, né, nessa agenda de desenvolvimento, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que essa é a agenda mais poderosa que existe hoje para nós. Né? Se formos olhar com lupa os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nesse horizonte de 2030, a gente vai ver agricultura e alimentação em todos eles. Né? É impossível hoje pensarmos em prospectiva, em futuro, em inteligência competitiva e estratégica sem olhar para essa agenda. Esta talvez tenha sido uma das construções mais interessantes e valiosas que se fez até hoje. Essa agenda de 17 itens, ela cobre, na minha visão, de maneira magistral, os grandes desafios que nós temos diante de nós. Né? O grande desafio de responder ao tema que está no topo da agenda de prioridades da sociedade, que é o tema da sustentabilidade, nas suas várias dimensões. Né? E, por trás dessa agenda, nós temos algumas tendências, né, que eu chamo aqui de mega tendências, que precisam também nos guiar em qualquer esforço prospectivo, em qualquer esforço de pensar futuro. Eu destaco esses 3 temas, né, o clima, a tecnologia e a urbanização. O presidente Nicola já falou dos desafios que nós temos com um avanço muito rápido do processo de urbanização no mundo. Em 2010, as linhas de crescimento urbano e rural cruzaram. Pela primeira vez, nós passamos a ter uma população rural maior que a população urbana maior que a população rural. Mais de 50% da população do globo está restrita a um pequeno círculo na Ásia, né, no oeste e sudeste asiático. Ali está a maior parte da população do globo. É ali que estará a maior parte da classe média do mundo. Estima-se que em 2030, mais de 60% da classe média do globo estará nas cidades e nas cidades asiáticas. Né? E mais que isso, né, o processo de urbanização, as mudanças demográficas, nos indicam que vamos ter uma população cada vez mais idosa, cada vez mais rica, cada vez mais exigente. Né?
E isso nos impõe desafios substanciais. Junto com todas as questões de clima, né? Nós chegamos à conclusão que o modelo energético que está aí, ele está ultrapassado, ele terá que ser superado. Nós teremos que descarbonizar nossa economia, teremos que descarbonizar a agricultura e temos que reconhecer, e o momento de reconhecer é agora, de que a agricultura ainda é uma atividade extremamente carbonizada. Nós contribuímos quantidades substanciais de gases de efeito estufa, através da pecuária, através das práticas de fertilização, através do manejo que a gente faz dos nossos cultivos, e não há outro caminho senão reconverter para modelos de baixa emissão de carbono, de baixo uso de recursos naturais, de baixo uso de recursos escassos, como a água e outros recursos. E a boa notícia, né, para não ficar falando só de desafio, acho que a boa notícia está nesse campo da tecnologia, né? Muito embora ela possa nos afrontar com rupturas que nos colocam em choque, que nos colocam contra as cordas, ela também traz coisas, né, fascinantes, né? A velocidade da mudança tecnológica hoje ela vai num ritmo exponencial, enquanto as demais mudanças na sociedade ainda vão no ritmo linear, né? A sociedade muda na política, muda nos negócios, num ritmo ainda quase que linear. Mas no mundo da tecnologia, ela muda num ritmo exponencial. Isso traz coisas boas, né? Nós temos avanços extraordinários nessas frentes. Da biologia, da nanociência, das geotecnologias, a ciência de dados, que nos trará meios extraordinários da gente entender realidades e responder a essas realidades de maneira agora muito mais fortalecida e empoderada. A revolução genômica, que coisas extraordinárias estão acontecendo. Quem falava em microbioma há 5 anos atrás, né? É uma grande revolução entender como é que organismos vivos se interagem, né, com a microbiota, com o microbioma. Isso está trazendo caminhos extremamente interessantes, inovadores, para a gente lidar com a saúde humana, mas também com a saúde animal, das plantas, com a eficiência de sistemas produtivos. Nós vamos ter ferramentas extraordinárias se desdobrando à nossa frente. Edição de genomas, a possibilidade de se editar genomas como se edita um texto em Word, né? De uma forma simples, objetiva, de baixo custo, né? Eu tenho certeza que essa tecnologia nos trará ferramentas extraordinárias para a gente modelar funções biológicas, né? Em benefício do homem, em resposta aos desafios que estão vindo aí. Coisas, às vezes, até um pouco assustadoras, né, como a possibilidade de criar vida sintética, né, biologia sintética, mas se usada para o bem, poderá ser muito revolucionária. A inovação na escala do bilionésimo do metro é um outro mundo, né, de inovação a se explorar, completamente novo, cheio de possibilidades incríveis. As geotecnologias, para um país como o Brasil, com a base de recursos naturais fabulosa, extremamente complexas, você poder observar, levantar dados e informações com grande precisão, usando drones, satélites, modelagem avançada, isso nos dá um poder extremamente diferenciado, né, de entender a realidade, de entender o espaço geográfico, de modular e de modelar a expansão da agricultura nesses espaços de forma planejada, de forma inteligente. Big Data, internet das coisas, isso aqui vai ser uma grande revolução no entendimento de sistemas naturais e não naturais e também na modelagem de sistemas de decisão extremamente empoderados. Isso aqui vai também mudar a maneira como a gente opera na agricultura, com sistemas de manejo sítio específico, com processos de precisão, com sensores avançados. A inteligência artificial é impressionante, né, o que temos de avanço em computação cognitiva, em inteligência de máquina. Eu coloquei um slide aqui porque até me assustou um pouco, né, quando eu olhei esse slide sobre inteligência de máquina, machine intelligence, e eu vi aqui embaixo, né, que você vai repensar tecnologias, você vai repensar indústrias, você vai repensar processos, mas que tal repensar humanos? Né? Então, a tecnologia está avançando até nesse campo, né? De mudanças na capacidade cognitiva, né?
de modulações em comportamento. Pode ser um pouco assustador, aliás, muito assustador. Mas é isso que está vindo, né? E são coisas que vão nos ofertar caminhos fabulosos, extraordinários, né? Para termos máquinas inteligentes, máquinas autônomas, né? Reduzindo força bruta, né? E privilegiando aquilo que o homem, né? Que nós humanos temos de mais nobre, né? Que é a capacidade de pensar, de racionalizar, de criar, nos liberando, né, da força bruta para coisas muito mais nobres. Óbvio que com isso também vem os perigos, a gente tem que estar atentos para os perigos, né? Um dos grandes perigos é a questão da exclusão, do desemprego, também não dá para não pensar nessas coisas. Enfim, esse quadro todo é que nos estimula, né? Eu acho que nós, dirigentes, temos que usar essas evidências e essa realidade para mover as nossas instituições na direção de entender, de compreender e de abraçar o desafio, né? De pensar estrategicamente, de formular estrategicamente, de rever as nossas prioridades de forma mais sistemática, de forma mais continuada. Nós temos que sair daquele conservadorismo de que para que eu vou mexer no time que está ganhando, a minha instituição é reconhecida, ela é apoiada pela sociedade, né? O mundo de ontem, ele acabou achando um cantinho no mundo de hoje, o mundo de hoje vai achar um espaço no mundo de amanhã, né? E a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas, né? Nós temos que sair dessa lógica conservadora de instituição e de processo de inovação. Porque o que está se desdobrando à nossa frente é essa realidade aqui. Nós vamos ter que incorporar uma visão mais radicalista de mudanças, nós temos que mostrar para os nossos pesquisadores, para os nossos dirigentes, para os nossos formadores de opinião, que o mundo de ontem, uma boa parte dele já não existe mais e uma boa parte do mundo de hoje não estará no mundo de amanhã. Nós temos que preparar as nossas instituições para exatamente essa realidade aqui, porque é essa realidade que vai prevalecer. Não adianta a gente imaginar que vamos encontrar um cantinho no mundo de amanhã ficando como estamos, né? Parados no tempo, assistindo isso tudo se desdobrar à nossa frente. Isso não vai acontecer. Nós vamos ter que aprimorar a nossa capacidade de produzir agendas de pesquisa e desenvolvimento, muito focadas em inovação, em entrega de soluções para que a sociedade possa se adaptar, se ajustar a essa realidade que está vindo, aos desafios que estão vindo, e uma agenda extremamente conectada na lógica da cooperação. Se uma certeza eu tenho é que nenhuma instituição, nenhum governo, nenhuma plataforma operando em isolamento conseguirá fazer frente a esse mundo que está vindo na nossa direção. Cooperação, sinergia, integração, combinação de esforços será a tônica do futuro. Não há como você se dissociar dessa lógica. Nós temos que nos preparar mais para isso, para o diálogo, para a combinação de esforços, para a formulação conjunta, para a construção de agendas de interesse comum. Do contrário, as nossas instituições vão se perder pelo caminho. Se elas não conseguirem fazer isso, elas acabarão por se perder pelo caminho. Então, é muito isso que está na lógica e na tônica do nosso discurso aqui na Embrapa, né? do nosso esforço de contaminar os nossos colaboradores, os nossos colegas. É a partir dessa lógica e dessa narrativa que nós construímos essa plataforma, a Rede Agropensa, que está sediada na Secretaria de Inteligência e Macroestratégia, que é comandada pelo Elise Contini, que está aqui conosco. Essa plataforma, nós queremos que ela nos ajude, né, a fazer benchmark, a monitorar os estudos de futuro que estão surgindo pelo mundo. Não temos a ilusão de que vamos ser capazes de fazer todos os estudos, todas as análises, estudar todos os cenários. Nós temos que ser hábeis em fazer bons benchmarks, fazer boas análises dos estudos e das análises dos estudos de boa qualidade que estão surgindo pelo mundo. E para fazer isso, você tem que ter equipes dedicadas, né? E essa é uma das missões da Secretaria de Inteligência e do Agropensa. Nós temos que ter a habilidade de fazer parcerias estratégicas, de novo naquela lógica que não vamos conseguir sozinhos fazer tudo.
Nós temos que nos associar a competências e capacidades que nos ajudem a cumprir uma parte do desafio. Está aqui a Elaine Marcial, que eu acho que é talvez a maior especialista que nós temos no Brasil em inteligência estratégica, né? Se não fosse o Agropensa, talvez a Elaine não estivesse aqui hoje, né? A Elaine comandou esse estudo extraordinário, Brasil 2035, nós tivemos a honra de participar desse estudo, né, dessa análise de cenários para o futuro. Estarmos inseridos nesse processo, isso nos empodera, isso nos ajuda, né? Isso economiza tempo e esforço, né, da empresa se dedicar ela própria a fazer tudo, né? E com isso, então, nós estamos, né, mudando a maneira da Embrapa se preparar, de responder à realidade, né? Nós saímos definitivamente daquela lógica do planejamento episódico para cada 4 anos. É a hora de pensar estratégia. Toda hora é hora de pensar estratégia. Toda hora é hora de pensar futuro. Toda hora é hora de pensar mudança, né? Não tem uma hora marcada para isso. Porque o mundo não tem hora marcada para mudar, né? Para ajustar, para quebrar paradigma. Construir visão e revisar essa visão de maneira sistemática é um imperativo para nós, né? Nós construímos esse primeiro documento de visão em 2014, ele orientou a definição do plano estratégico da Embrapa, ele orienta também a construção dos nossos planos gerenciais, né? Além de definir estratégia no core business da empresa, né? Que programas são importantes, que temas são relevantes. É importante que a prospectiva e a inteligência estratégica também nos ajude a modelar a instituição, a perguntar nos 3 pilares da Embrapa, que são pessoas, estruturas e processos. Onde é que eu preciso melhorar? Onde eu preciso rever? Que laboratórios eu vou precisar em 5 anos? Né? A automação está tomando conta da agricultura no mundo. Se eu não automatizar a pesquisa, eu estarei fora, né? Não faz sentido a agricultura lá fora estar caminhando no sentido da automação e os meus campos experimentais, os meus laboratórios ainda estarem no tempo antigo, né, da força bruta. Então, é importante também a prospectiva no sentido de orientar, né, definir o mapa estratégico. Hoje a Embrapa tem um mapa estratégico com seus grandes eixos de impacto que estão aqui, avanços na dimensão da sustentabilidade, conectar a Embrapa e a pesquisa agropecuária brasileira com a bioeconomia. Essa é uma nova economia que está emergindo e que vai impactar de maneira profunda a agricultura e a sociedade. Conectar mais a pesquisa agropecuária com a formulação de políticas públicas, formular e melhorar a política pública, esse é um papel importante nosso. Há um certo preconceito contra isso ainda nas instituições de conhecimento e na ciência. Os cientistas dizem, o mundo da política não é um mundo para mim, eu não quero transitar nesse mundo, isso é um erro. Nós é que temos a melhor informação, a informação mais qualificada, e nós é que podemos orientar as melhores decisões, porque vamos nos afastar do mundo das decisões políticas. É importantíssimo conectar as instituições de conhecimento e de ciência com o mundo da política, das decisões, das grandes decisões políticas, da formulação de políticas públicas. Isso é central hoje na nossa agenda. A inclusão produtiva, ainda temos muitos agricultores excluídos do sistema produtivo, nós temos que incluí-los, né? E estarmos na fronteira do conhecimento, isso tem que estar fortemente posto na nossa agenda, tem que ser um dos grandes eixos de atuação da empresa. Hoje, essa agenda estratégica que orienta e que governa a definição dos projetos, dos portfólios e da agenda de pesquisa da Embrapa, temos hoje 1.166 projetos na empresa, 103 temas estratégicos sendo priorizados, 23 portfólios de pesquisa, 80 arranjos de pesquisa, todos conectados a esses eixos de visão estratégica e todos conectados a esse mapa estratégico derivado do nosso primeiro esforço de inteligência estratégica e competitiva, que não para, né? Um esforço que não para. O Agropensa está conectado agora, né, em revisar o nosso documento de visão. Esse documento de visão tem que ser revisado continuamente, então tem um processo em curso para rever e atualizar o nosso documento de visão, que foi lançado em 2014. Muito brevemente nós teremos a visão 2017-2037 lançada, já incorporando as mudanças e os ajustes ocorridos nos últimos anos. Enfim, é por aí, né, que a gente tem
trabalhado, muito no sentido de tentar entender a realidade que nos cerca, tentar entender os contextos que estão emergindo, tentar construir trajetórias para a empresa em direção ao futuro, né? E contaminar as pessoas e tentar mostrar às pessoas, né, isso aqui que o Klaus Schwab, que é o fundador e o gestor do World Economic Forum, que nunca houve um tempo de maior promessa, né, em função dos avanços extraordinários que a sociedade alcança, mas também nunca houve um tempo de maior perigo, né, perigo para as instituições, para os governos, que não sabem, às vezes, fazer a leitura desse tempo de mudança, entender e compreender que mudanças é essa e responder a essas mudanças. Eu gosto muito dessa frase com a qual termino, também do Klaus Schwab. Essa coisa da urgência, né, da velocidade, ela também é uma coisa do nosso tempo, né? Ela estará conosco por muito tempo, né? Então, acho legal também a gente incorporar essa visão que nesse novo mundo que se desdobra à nossa frente não é exatamente o peixe grande que come o peixe pequeno, mas é o peixe rápido que come o peixe lento. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído para esse esforço que vocês vão realizar nos próximos dias. De novo, agradecendo a presença de todos, parabenizando o Júlio Procissur, agradecendo ao INTA pela parceria nesse projeto fabuloso, que eu acho que pode, inclusive, marcar um momento novo para a nossa plataforma, para o Procissur, porque pode nos dar condições de construir agendas que realmente sejam agendas de interesse comum e que nos movam a trabalhar em grande sintonia, em grande parceria daqui para o futuro. Muito obrigado a todos vocês.